Então, continuando a pergunta do Jonathan, Rafael, sendo imperfeitos, não é natural julgar? Então, exatamente, é a nossa imperfeição que julga. É como se fosse assim, a gente julga, porque o que é julgamento, né? É assumir um ponto de vista como certo. Tem uma história, cinco pessoas cegas foram conhecer o que era um elefante. E aí um pegou na orelha e falou, o elefante é fino, parece um tapete. O outro pegou o rabo e falou, o elefante parece um espanador, parece uma cobra. O outro pegou a pata, parece um poste. E o outro pegou o chifre, né? O marfim. É apontado, parece uma lança. O outro pegou, sei lá, as costas, a barriga. Nossa, ele é grande, é gigante. Então, de novo, é uma questão bem sutil, é bem subjetiva. Mas o julgamento é pegar um ponto de vista como certo. Se você juntar duas pessoas, não é possível ter um ponto de vista. Duas pessoas presenciando o mesmo acontecimento vai ter pontos de vista diferentes sobre o mesmo fato. Então, a ideia do julgamento é uma ideia sutil. Não é uma questão assim de abrir mão do julgamento, não é abrir mão da sua opinião. Abrir mão do julgamento está mais no aspecto que a gente está trazendo aqui nessa live sobre pegar leve consigo mesmo. Perceber que os julgamentos que a gente tem em relação ao outro, a gente tem em relação a gente. Quanto mais julgamento a gente acumula, e a gente é educado para julgar, mais sofrimento a gente acumula. Porque é como se a gente se separasse da gente. A gente se vê no outro. Aquilo que incomoda no outro, aquilo que incomoda na gente, que a gente vê no outro, a gente não aceita na gente. Na constelação familiar, o que eu ajudo as pessoas a fazer numa sessão de constelação familiar é exatamente aceitar esse outro que não se aceita. Os conflitos são julgamentos que a gente tem. Quando, de novo, uma constelação, uma coisa que precisa fazer para começar uma constelação é abrir mão de julgar. Aquela frase, né? Você prefere estar certo ou ser feliz, né? Certo é o julgamento, né? Porque o julgamento está no nível intelectual. A gente tem um nível pensamento, mas também tem um nível sentimento. Quando a gente se apega ao julgamento de certo e errado, às vezes o sentimento fala outra coisa. E a gente pode se forçar a um caminho que é um caminho só intelectual, sem coração, sem sentido. Às vezes, por uma necessidade de segurança, uma necessidade de se sentir protegido, a gente deixa de seguir o caminho do coração, porque a gente julga que o coração não é certo. Mas no caminho, seria o caminho que integra os dois. O caminho para seguir na vida é um caminho que leva o que a gente gosta em consideração, mas também o que a gente julga que é melhor. A ideia não é abrir mão do julgamento, de não ter nenhum julgamento, mas é perceber que tem julgamento que impede você de ser tudo o que você poderia ser. Então é nesse sentido a proposta de falar sobre julgamento. Não faz parte da nossa coleção de sentimentos possíveis, então o julgamento ele está mais para pensamento. Eu não diria que ele é um sentimento, mas eu entendo que tem um sentimento por trás. Por exemplo, quando alguém faz algo que a gente julga errado, a gente sente raiva. Quando alguém desrespeita a gente, quando alguém ataca você ou me ataca, é normal que a gente se sinta irritado, né? Como assim? Tá me atacando, tá me ofendendo? E é normal que a gente queira retribuir. E aí, esse é vamos dizer, o pulo do gato, é um insight, que o julgamento que a gente faz sobre o que acontece, de alguma forma, determina como a gente se sente, mais do que acontece. Então, alguém faz uma piada e você leva como, ok, uma piada. Tipo, ri junto. Aí você faz uma piada e se ofende. Não são fatos totalmente diferentes. O exemplo lá do Oscar do Will Smith. O comediante, que eu não lembro o nome, fez a piada da esposa sobre a esposa do Will Smith por estar com o cabelo raspado por conta de uma condição de saúde. Ele ficou ofendido, foi lá e agrediu o cara. Então, o julgamento de que foi uma ofensa já pode ser que já tinha passado, né? Já tinha acúmulo de passado, situações mal resolvidas anteriores, e ali foi o desfecho. Então, geralmente, o convite nesse assunto do como você lida com julgamentos é um convite para considerar o seguinte: muitas vezes o sofrimento que você sente está associado ao julgamento que você sustenta, porque julgamento é um pensamento.
Aí a pergunta-chave quando vier um julgamento é: e se não for 100% errado? E se tiver alguma parcela positiva? De novo, eu não estou pegando casos extremos, né? Porque alguém pode argumentar: ah, mas existem casos extremos? Como falar sobre quem mata alguém? Ok, não é nesse ponto do não julgar sobre certo e errado. Existem regras para se conviver em sociedade, então não, também não é. Quando a gente se propõe a falar sobre o julgamento, é no nível mais sutil, no nível mais do dia a dia, no nível do diálogo que você sustenta com você mesmo. Então esse é o convite, é pensar no seu diálogo. Não é abrir mão de, ah, então não tem nenhum julgamento, então as pessoas podem quebrar tudo, matar quem quiser, coisa assim. Não é nesse nível, não é sem extrapolar. É mais no aspecto do dia a dia. No seu dia a dia, vivendo o que você vive, fazendo o que você faz, como você lida com o julgamento? Quando você erra, como você julga? Quando o outro erra, como você lida com esse julgamento? Porque existem níveis diferentes de reação em relação ao que acontece. Você pode julgar. É que o julgamento, uma coisa que eu percebo comigo é a mente continua julgando. Acho que a nossa mente só para de julgar se a gente estiver iluminado. Iluminado quer dizer conectado com a nossa fonte original, com o nosso ser, com a nossa essência. Então, nesse sentido de iluminado, é quando a gente está presente no momento. Quando você está presente no momento, você está iluminado. Então, qualquer momento que você sentiu presença, conexão, felicidade, bem-estar, nesse momento você estava iluminado. A questão é a gente sustentar